Meu nome é Davi Narciso, eu sou estudante de teologia e hoje a gente está iniciando o comentário do Evangelho de Lucas, né? E logo de cara, né, eu te convido a ver o comentário do Evangelho de Mateus, que a gente fez há pouco tempo, concluímos há 2 semanas, e eu vou colocar aqui em cima. Tá, vou colocar aqui em cima o link para você poder acessar esse comentário bíblico do Evangelho de Mateus. E se for edificante esse comentário e aquele comentário, eu peço que compartilhe para as pessoas que você conheça para poder edificar outras mais pessoas. Mas vamos lá. O Evangelho de Lucas, antes de a gente entrar exclusivamente no texto, é bom a gente pontuar uma coisa. Né? O que a gente tem que pontuar dentro do Evangelho de Lucas? O Evangelho de Lucas ele foi escrito justamente para as pessoas que estavam iniciando a fé cristã. E dentro desse grupo que estavam iniciando a fé cristã, tinham 2 grupos ali dentro. Um grupo que era exclusivamente de judeus e um grupo que estava começando a receber a fé, e esse grupo eram gentios, né? Eram de outros povos que não os judeus. E detalhe, dentro do grupo dos cristãos, dos judeus, existiam 2 grupos, né? O grupo que acreditava numa salvação exclusiva, ou seja, que a salvação ela tinha sido entregue somente para os judeus. E aqueles que não eram judeus, se quisessem se converter, eles deveriam passar pela circuncisão, aceitar a fé judaica, aceitar as festas judaicas e continuar naquela prática. E a partir daí, eles aceitavam Cristo e seriam cristãos, né? Inclusive, quando a gente vê na literatura paulina, a gente vê nas cartas paulinas Paulo discutindo com esse grupo de judaizantes. E o que eram esses judaizantes? Eram exclusivamente esses, que acreditavam que a salvação tinha vindo somente para os judeus e quem quisesse ser salvo deveria se converter ao judaísmo e aceitar as práticas judaicas. Porém, existia um outro grupo de judeus, os judeus que acreditavam que a salvação não era exclusiva, mas era inclusiva. E o que é uma salvação inclusiva? No pensamento dos judeus que tinham esse pensamento de uma salvação inclusiva, eles acreditavam que Deus tinha vindo para salvar toda a humanidade. Então todas as pessoas que aceitassem a fé cristã, independente se eram ou não judeus, essas pessoas seriam salvos pelo sacrifício de Cristo. Então essa é a máxima apresentada dentro do Evangelho de Lucas e dentro de toda a literatura lucana. E desde já a gente traz para esse mundo, para esse momento que a gente está vivendo atualmente, hoje em dia, que o que? A salvação ela é feita para toda a humanidade, para todas as pessoas. É claro que a salvação foi dada por Deus a todos, e isso requer um compromisso com a salvação de Deus, requer um compromisso com a entrega da salvação que Deus nos deu. Então, mesmo que a salvação seja para mim e para toda a humanidade, requer que eu aceite a mensagem do Cristo, que eu aceite a presença do Espírito Santo na minha vida, e mediante a graça de Deus eu consiga viver um processo de santificação, um processo de purificação e um processo de fazer com que o meu corpo, que os meus desejos estejam controlados não por mim, não pela minha própria capacidade, mas pela presença do Espírito Santo na minha vida. Então, dentro da proposta da literatura lucana e também dentro da proposta paulina, a máxima que é apresentada é isso. Um outro ponto é que Lucas ele vai conhecer a fé a partir de Paulo. Então ele vai conhecer a fé a partir de Paulo, vai buscar toda essa literatura, né, apresentada de maneira oral, ele vai visitar os textos da fonte Q, no outro momento a gente fala o que é a fonte Q, e vai visitar também o texto de Marcos, e dentro desse processo ele vai escrevendo a literatura lucana, né? E aí, quando ele vai trazer alguns pontos dentro do pensamento dele cristão e da mensagem do Cristo, vai dialogar bastante com a proposta paulina, né? Isso é um ponto, é um dado fundamental. Então é basicamente isso, né? A salvação ela é feita para todos e espero que a partir de hoje, a partir desse momento, nós possamos sempre levar a mensagem de Cristo para todas as pessoas e acreditar e viver essa salvação inclusiva onde todas as pessoas merecem e devem ter contato com a fé cristã. Porém, se são incluídos, requer também uma mudança, uma mistagogia, né? Um processo de transformação para poder fazer com que essa pessoa seja incluída também dentro desse reino de Deus já apresentado, mas que um dia viveremos em plenitude. Graça e paz e seja feliz.